A obsessão de juntar 1 trilhão para quê? Às custas dos aposentados? Se eles lessem alguma coisa, se eles conversassem, eles saberiam que esse cidadão aqui, analfabeto, 4º ano primário, um curso de torneiro mecânico, juntou 370 bilhões de dólares de reserva, que a R$4 o dólar dá mais de 1 trilhão e 200, sem causar nenhum prejuízo a nenhum brasileiro. Então, se eles querem juntar 1 trilhão, tem uma fórmula secreta. Coloque o povo no orçamento da União. Segundo, gere emprego. Terceiro, gere crédito para as pessoas. O povo está devendo, tá. Tire todo o penduricário da dívida do povo e ele paga apenas o principal no banco. Você vai perceber que as pessoas voltam a poder comprar. Um país que não gera emprego, não gera salário, não gera consumo, não gera renda, quer pegar do aposentado e do velhinho 1 trilhão? O Guedes precisava criar vergonha. Onde que ele fez esse curso de economia dele? Se ele quiser me visitar aqui, eu discuto com ele como é que a gente resolve esse problema dos pobres sem causar prejuízo aos pobres. Por que não mostra os privilegiados que ele fala que vão acabar com o privilégio? Mostra, coloca a lista no jornal de 10 privilegiados. Coloca o nome, CPF. Não, é o coitado, sabe? Que vai ter que trabalhar até os 65 anos, que vai ter que contribuir 40 anos, sabe? Ele não percebe que muita gente morre sem chegar à cidade. Então eu lamento profundamente o desastre que está acontecendo nesse país, e é por isso que eu me mantenho em pé. O dia que eu sair daqui, eles sabem. O dia que eu sair daqui, eles sabem. Eu estarei com o pé na estrada. Para, junto com esse povo, levantar a cabeça e não deixar entregar o Brasil aos americanos. Acabar com esse complexo de vira-lata. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo: eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama a sua mãe, ama o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama... Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Americano, pense em americano em primeiro lugar, pense em americano em segundo lugar, pense em americano em terceiro lugar, pense em americano em quinto, e se sobrar tempo, pense em americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça, e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil. Olá, minha gente, pois é. Então, o Lula continua dormindo naquele sonho dele de ter sido ou ser alguma coisa algum dia. Ele ignora que ele teve uma chance de ouro e ele jogou pela janela. Foi ele quem lançou aquilo tudo pela janela da história. Ele não quis saber se ele serviria para alguma coisa. Agora, preso, ele está ali tentando posar de vítima, está tentando posar de, como ele diz, ser prisioneiro político. Prisioneiro político? Um cara que já foi julgado pela primeira, pela segunda, pela terceira instância e não sai de lá. Por quê? Porque realmente viram que ele deve tudo, inclusive a alma, à nação. Então, quer dizer, não tem como tirar o animal de lá. E não tem como tirar o animal de lá, apesar de todos os seus amiguinhos, né, que ele colocou no STF, no STJ, e etc, etc, etc. Ele colocou os seus amiguinhos em postos chaves para esses momentos de necessidade, porque ele sabia tudo que ele ia aprontar. Ele não aprontou nada de alegre ou por engano. Não, aquilo tudo foi muito bem arquitetado. Ele tinha como amigos criminosos já consagrados, principalmente na figura do seu mentor intelectual, Fidel Castro. Então nós sabemos que Lula não é inocente, não tem como posar de inocente. Lula é, digamos assim, amigo íntimo de Zé Dirceu, que, aliás, foi muito bem treinado pela corja Comuna Petralha lá de Cuba. Né? Quer dizer, o Zé Dirceu ele devia até a alma para o Fidel Castro. Se uniram, juntaram-se, acharam o bêbado e colocaram o bêbado como uma figura que poderia ser-lhes útil. E foi, de fato foi. Então, ele tem, assim, um monte de coisa para contar, e é verdade que ele, nesses momentos, ele fará seu papel,
como ele conseguiu agora, via STF, poder dar entrevistas, que na verdade não são entrevistas, o que são? Ele escolheu duas pessoas, uma a Mônica Bergamo e o outro aquele outro traste que foi lá visitar ele, que na verdade servem apenas para, digamos, a corneta que ele precisa para gritar ao mundo as suas sandices, porque serão publicadas e serão replicadas e serão exaustivamente comentadas. Bom, ele fala nessa, aspas, entrevista, que ele não somente, que ele juntou mais de 300 bilhões de dólares em reservas. Em parte isso é verdade. Ele não somente juntou 300 bilhões de dólares, ele juntou muito mais. O problema é que ele juntou isso tudo para ele, para os filhos dele e para a caterva, a corja que o seguia. Né? Ele juntou isso tudo e mandou, por exemplo, para Cuba, para Venezuela, para inúmeros outros países, na forma de, aspas, empréstimos, e distribuiu, inclusive, a ditadores africanos, o ditador, esqueci o nome do país, bom, aquele ditador árabe, mas, de qualquer forma, ele vem fazendo esse papel há muito tempo. Ele apenas roubou até não poder mais. Agora, quanto ao fato do Bolsonaro ter batido continência à bandeira americana, bom, primeiramente é sempre saudável lembrar que a continência é sinal de respeito, ou seja, um cumprimento, assim como é o aperto de mãos. O aperto de mãos simboliza que estamos desarmados. A continência, por sua vez, por ser um cumprimento militar, demonstra especialmente o respeito e a admiração que temos por alguém ou mesmo pelas atividades que aquele nosso interlocutor desenvolva. Dessa forma, a continência, que é uma saudação militar, manifesta em sua extensão o respeito e apreço a pessoas que por algum motivo estejam merecedoras dessa saudação. Essa manifestação, também em muitos casos, deve ser estendida aos símbolos, especialmente à bandeira nacional, a bandeira do país em que você esteja. Lembrando que não apertamos as mãos de qualquer pessoa, portanto, também não se bate continência a qualquer um. Em inúmeras situações, encontramos o apedeuta em abraços efusivos a Fidel Castro, Chávez, Morales, Maduro, entre outros. A diferença está em quem se queira abraçar. Apenas isso. A diferença só está em quem você quer abraçar. Como eu disse, o apedeuta abraçou Fidel, Morales, Maduro e outros, né? Bolsonaro apenas optou por abraçar pessoas de outra vertente que, pelo meu ponto de vista, lógico que não pelo dele, mas pelo meu ponto de vista, são pessoas mais dignas, até mesmo de confiança, da confiança que requer um abraço ou aperto de mãos, ou mesmo de uma continência. Observe-se que você abraçar ou dar um aperto de mãos não é uma coisa que você possa sair na rua abraçando e dando aperto de mão a qualquer um. Veja-se o que aconteceu com o Bolsonaro lá em Minas Gerais, quando ele estava sendo levado pelos braços do povo. Chegou Adélio Bispo com uma faca e o esfaqueou. Quer dizer, então você simplesmente não pode sair abraçando e apertando a mão de qualquer um que você imagine que possa no meio da rua, né? Porque você fica, digamos, despreparado, você fica à mercê daqueles que estão à tua volta. Bom, lembrando que na qualidade de presidente da República, Bolsonaro é o chefe das Forças Armadas, portanto, em países
com linhas e diretrizes idênticas à nossa, existe o dever e a obrigatoriedade na continência aos militares que em muitas ocasiões poderão inclusive vir a ser parceiros em casos de guerra e luta contra inimigos. E claro, natural, não precisaria nem dizer que ele teria sim que prestar uma continência à bandeira daquele país, uma vez que aquele país se sentirá lisonjeado por você ter a deferência ao símbolo daquele país, né? Coisa que o Apedeuta fez, sim, com Cuba, com a Coreia, com a Venezuela, com a Bolívia. Ele fez, apenas fez com outras pessoas. Então, como ele diz, o complexo de vira-latas, na verdade, é o mesmo complexo de vira-latas que ele. Apenas o Bolsonaro, digamos então, se está com o complexo de vira-latas, estaria procurando uma lata de lixo de um rico para virar, ao contrário do Apedeuta, que buscava as latas de lixo de Cuba, Venezuela, Bolívia e alguns outros criminosos de plantão. Uma coisa é você revirar o lixo do bandido, do criminoso. Outra coisa é você revirar o lixo de alguém que, por exemplo, jogue uma geladeira fora, ou um televisor fora, ou um carro fora, né? Aí você poderá encontrar algumas coisas um pouco mais, digamos, interessantes. Então, conviria, sim, dar uma olhadinha no lixo que ora se revira. Bom, então, o Bolsonaro, ele é o presidente da República e, portanto, ele tem, sim, que prestar continência e, principalmente, especialmente, na qualidade de ex-militar, que ele também foi, e para outros países que tenham a mesma linha de pensamento. Quer dizer, somos, digamos, países que têm uma mesma diretriz. Portanto, nada mais certo do que apertos de mãos, continências, abraços efusivos, tais e quais os mesmos que o Apedeuta fazia. Quer dizer, o Apedeuta fazia, estava certo. O Bolsonaro faz, está errado. Por quê? Só porque os parceiros são diversos? Ora, parceiros diversos por quê? Porque temos linhas de pensamento diversas. Nada mais do que isso. Tem gente que prefere ter por amigo e por parceiro Fernandinho Beiramar, Marcola, entre outros, pessoas inclusive que estiveram em fotos com o Cabral, com o Lula, com a Dilma, né? O próprio Cesare Battisti tirou fotos com o Lula. Quer dizer, o Lula tinha os parceiros que ele queria, o Ahmadinejad, né? Pessoas que era quem ele queria, com quem ele queria tirar fotos, quem ele queria abraçar, quem ele queria apertar as mãos de forma efusiva, quem ele queria, inclusive, fazer empréstimos, digamos assim, empréstimos estranhos a essas pessoas, sem avalistas, sem nada, empréstimos, inclusive, que nós já estamos amargando o desprazer de ver que não nos serão pagos. Por quê? Porque foram feitos empréstimos de maneiras erradas, de maneiras totalmente diversas daquelas que qualquer país sério, qualquer pessoa séria faria. Quando você faz um empréstimo, você toma avalistas para que você não corra o risco de perdê-los. Muito bem. Quanto a amar, como o Apedeuta citou nessa, aspas, entrevista dele, ou dizer, porque o Bolsonaro disse que ama Estados Unidos, Israel, ou seja lá que nação seja, não deveria ser motivo de estranheza, uma vez que se ouviu demonstrações de apreço muito maiores por parte do celerado para com seus heróis Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Maduro, entre outros.
né? Entre outros, inúmeros outros, inclusive tirando de nossas reservas, repito, o nosso dinheiro e destinando justamente a esses que não só não lembram que nos devem, como sabemos que não receberemos de forma alguma. Até porque foi um jeito de surrupiar o dinheiro da nação juntamente com a quadrilha criminosa que o Molusco representa. Lembrando que ele pegou 25 milhões de dólares do nosso dinheiro e deu para a Palestina, né, para o Estado Islâmico, na verdade, não foi para a Palestina. Ele deu 25 milhões de dólares para o Estado Islâmico. Quer dizer, isso foi doação, assim como a Dilma pegou todo o nosso estoque regulador de feijão e doou para Cuba. Não que nós não podemos ajudar a alimentar os pobres e famintos, podemos, mas aquilo que a Dilma fez foi um ato totalmente irresponsável, porque o estoque regulador é justamente para quando falta, estamos na entre-safra, então falta o produto, aquele estoque regulador é para manter o preço sem a alta. Bom, portanto, como eu dizia, não se pode estranhar. Cada um admira a quem queira. Fernandinho Beiramar tem seus admiradores. Marcola, os seus. E por aí vai. Ahmadinejad, os seus. E outros ditadores de plantão têm os seus. Lula também os tem. E também admira a quem ele pode. Imagine que Trump, por exemplo, poderia ser admirado por Lula. Elementar que não. Claro que não. Lula rouba, Trump trabalha. Lula passou a vida bebendo, roubando e destruindo, enquanto Trump passou sua vida trabalhando, montando o seu império. Ele realmente é um dos homens mais ricos do mundo, mas porque não ficou dormindo em berços esplêndidos, ou mesmo sendo admirado por idiotas, por mentecaptos que circulam à sua volta, ouvindo papo de bêbado. Quer dizer, não tem condições. Assim que vemos Bolsonaro às voltas com Japão, EUA, Israel, etc., enquanto víamos, há bem pouco tempo atrás, o farsante às voltas com a Coreia do Norte, Rússia, China, Venezuela, Bolívia, etc. Simples assim, nada de diferente. Apenas para que se esclareça o quanto existe de erro na atitude do apedeuta, a Albânia, por exemplo, foi o país mais fechado do mundo por ter sido comunista. Hoje, abomina o comunismo. A Polônia, a mesma coisa. Só não chegou a ser um dos países mais fechados do mundo, mas ela também foi um país comunista e um país muito sofrido ao longo de sua história. E, dentre esses dois, inúmeros outros países seguiram e seguem esse caminho, especialmente os países do leste europeu. Alguém ainda acha que Lula está certo, uma vez que esses países e outros inúmeros países abominaram o comunismo, chegando inclusive a criminalizar que se fale em comunismo ou em socialismo dentro de seus países? Imaginem vocês, um país como a Albânia e como a Polônia, que criminaliza até mesmo que se fale em comunismo e socialismo de sua terra. Será mesmo que o comunismo era tão bom, tão maravilhoso assim, que eles chegaram a esse ponto de abominar o que era bom e maravilhoso? Bom, será que precisamos de muito mais para entender que o apedeuta, durante a sua vida, tem tomado alguma coisa estragada? Quer dizer, ele não só é um bêbado, mas o pior é que é um bêbado que toma alguma coisa que está estragada. Porque o cara é doente, ele é demente, ele é insano. Bom, é claro que, por esse motivo, disse o Cid Gomes que foi aliado do presidiário.
ele relembra de forma bastante clara: Lula está preso, babaca. Ora, tem algo estranho nessa frase? Eu não vejo. Eu não vejo, até porque essa frase não busca lembrar apenas que o ladrão está preso. Não. Essa frase busca lembrar também que aquele que roubou foi preso. Que ele está preso porque roubou. Que ele está preso por ser safado, corrupto, quadrilheiro. Foi julgado em primeira, segunda e terceira instância. Mesmo em terceira instância, com todos os esforços para libertá-lo, eles conseguiram apenas reduzir a sua pena, com o objetivo de, em outubro, setembro deste ano, aí ele teria cumprido um X da pena e poderia entrar em liberdade. Ignoram os coitados, os outros que também serão detentos, que não adianta nada, porque existem inúmeros outros processos que esse acelerado responde e que deverá aumentar a sua pena ainda mais. Então não adianta, ele não vai sair da cadeia dessa forma. Ele poderá sair da cadeia de uma forma desonrosa, aí sim. Agora, da forma normal, porque ele vai simplesmente cumprir um terço da pena e vai sair, não, pode ter certeza que está totalmente equivocado. Mas, de qualquer forma, é isso mesmo. Ele já foi consagrado como criminoso em primeira, segunda e terceira instância. E, portanto, uma pessoa que está apta a cumprir sua pena em regime fechado. Quer dizer, ele é criminoso, ele é bandido, ele tem que ser preso para que o câncer seja extirpado do seio da sociedade. Ele não pode continuar solto. Aliás, ele não pode, inclusive, continuar dando pitacos, seja em que canal seja. Embora Mônica Bergamo e o outro jornalista, que nem lembro qual o nome do indivíduo, mas os dois não passam de porta-vozes do apedeuta. Enquanto o Bolsonaro tem o seu porta-voz, o general Otávio do Rego Barros, o apedeuta tem seus porta-vozes, que são esses Zé Ruelas, esses jornalistazinhos de quinta categoria, que não servem sequer para escrever um poema em um papel higiênico. Então eles vão tentar ouvir bandidos e criminosos de plantão para ver se com isso conseguem alguma coisa mais na sociedade. Bom, minha gente, esse era o assunto. O assunto é somente esse. Esse foi mais um programa 880 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Eu espero que vocês estejam bastante atentos, porque nós precisamos meditar sobre isso tudo. Bom, de qualquer forma, vamos trazer a palavra de Deus, que ela também é muito bem-vinda. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Isso está no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 1 a 6. Que Deus abençoe a cada um de vocês, lembrando que essas foram as instruções para os 12 apóstolos, de forma que eles pudessem, saindo dali,
com o poder que eles tinham recebido de Jesus, o Cristo de Nazaré, a autoridade que eles receberam para poder pisar sobre a cabeça da serpente e, além disso, efetuar as curas, também a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Bom, minha gente, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia! Amém e amém. Beijos. Bye. Fui.